espera de resultados dessa viagem à China? Olha, é inevitável que se reconheça a importância dessa relação Brasil-China. O presidente Lula e essa comitiva muito representativa, né, muito participativa, é um caminho muito importante para o fortalecimento das relações, sobretudo comerciais, entre os dois países. É o maior parceiro comercial que o Brasil tem no mundo. É fundamental que se estabeleça uma relação diplomática adequada. E nesses eventos todos, obviamente, o que se busca mais é resultado prático, resultado produtivo para o país. Então, o que o presidente Lula tem feito com muita dedicação nesse sentido é trazer para o Brasil os investimentos chineses que nós precisamos para o nosso crescimento. Então, de todas as reuniões que eu participei, acompanhando o presidente, todas elas com muito boas expectativas de que aconteçam efetivamente investimentos chineses no Brasil, restabelecendo aquilo que é fundamental para um país que quer crescer, que são boas relações diplomáticas, uma evolução da boa relação com a China, com países da Europa, com os Estados Unidos, com os países árabes. É fundamental que haja essa agenda internacional e o presidente Lula tem cuidado muito bem nesse sentido. De outra forma, o presidente está precisando ajustar a base de apoio no Congresso. O presidente Lira acaba de formar um grande bloco, o governo vai ficar cada vez mais dependente de Lira. Que cálculo o senhor faz? O que o governo pode fazer para finalmente ter uma base mínima no Congresso para fazer avançar seus projetos? Eu posso falar muito pelo Senado Federal. Eu considero que no Senado há um ambiente muito propício de colaboração com o Poder Executivo, sobretudo porque nesse momento de crises no Brasil é fundamental que haja uma união dos poderes em torno de um projeto comum. Nós precisamos conter a inflação, precisamos valorizar a nossa moeda e essa semana foi uma semana muito proveitosa para isso. Houve uma valorização da nossa moeda, uma boa perspectiva em relação à inflação e agora temos um grande desafio que é a redução da taxa de juros. É fundamental que isso aconteça. Esse é um sentimento geral do Senado Federal de que é preciso reduzir a taxa de juros para retomar o crescimento. Então, dentro dessa pauta comum, que é uma pauta de interesse do Brasil, o Senado tem muita maturidade para compreender que nós temos que colaborar com o Poder Executivo nos projetos que sejam interessantes para o Brasil. Seja o arcabouço fiscal, que será encaminhado como lei complementar, como projeto de lei complementar pelo Executivo, primeiro à Câmara, depois ao Senado, sejam os outros projetos que nós precisamos fazer para que haja arrecadação sustentável, para que o arcabouço fiscal possa parar de pé e ser bem sustentado. Então, da parte do Senado, eu considero que há uma base organizada, nós temos um objetivo comum de avançar nas propostas, sejam de interesse do Brasil, sejam de origem do governo, sejam de origem do parlamento. Na Câmara dos Deputados, é um trabalho que a articulação política do governo deve fazer, mas eu considero que todos os partidos políticos, todos os deputados, todos os senadores têm a plena compreensão de que, nesse momento, nós temos que ter uma união muito forte em favor do Brasil. E o que tem que ser revelado, inclusive nessa viagem, com a minha participação de inúmeros senadores, inúmeros deputados, juntamente com o presidente Lula e seus ministros, é a demonstração de uma união que pode ser muito relevante e proveitosa para o Brasil. Então é nisso que nós apostamos. Eu acredito muito que a gente possa colher bons frutos disso. Está faltando esse entendimento por parte de Lira? Não considero que haja a falta desse entendimento. O presidente Arthur Lira é absolutamente consciente dos problemas que o Brasil tem e de como se deve enfrentá-los. Então eu acredito muito que, independente de posições partidárias, de posições ideológicas, formação de bloco A, formação de bloco B, todos nós temos um objetivo comum. É preciso ter um arcabouço fiscal aprovado? Sim. É preciso ter uma reforma tributária aprovada? Também é. É preciso ter projetos estruturantes para que haja uma arrecadação sustentável no Brasil para poder fazer os investimentos que o Brasil precisa? Também é. Então essa consciência é uma consciência comum dos parlamentares. Eu considero que a gente vai avançar muito e nós vamos colher bons frutos, repito, a partir desse ano, com todos esses projetos aprovados. Presidente, qual é a... tempo também, presidente, porque é muita coisa. O presidente Lula também já tem demonstrado que precisa de resultados até o ano que vem. O senhor acredita que no Congresso o andamento é para aprovações das principais medidas? Há tempo para isso? Eu considero que sim. Já na transição houve uma demonstração de comprometimento do Congresso com essa pauta do país, com a aprovação da PEC da transição, que permitiu o espaço fiscal para os investimentos nacionais. Então, já na transição, esse governo demonstrou que tem condições de dialogar com o Congresso e ter do Congresso Nacional a resposta
que seja uma resposta colaborativa com as pautas do governo. E agora nós temos o grande desafio, que é a lei complementar do arcabouço fiscal, que foi recebida por boa parte dos parlamentares muito bem, porque estabelece uma regra de gastos públicos atrelada à arrecadação. Há um desafio grande de aumento da arrecadação nacional, sem que haja a criação de novos tributos. É muito importante que se amplie a base de cálculo aos fatos geradores para poder se ter a sustentação dessa arrecadação. E a reforma tributária, que independente desse governo, é um anseio já muito antigo do Brasil, de diversas legislaturas. Nos últimos 2 anos em que eu estive no meu primeiro mandato como presidente do Senado, nós tentamos apreciar a PEC 110. Houve ali uma dificuldade, até pela falta de um apoio mais ostensivo do Poder Executivo em relação a uma reforma constitucional. Agora, tendo o apoio do Executivo, tendo a compreensão dos congressistas de que é preciso melhorar o sistema de arrecadação nacional, eu acredito que a gente possa também aprovar a reforma tributária. E além de todos os outros projetos, as próprias medidas provisórias, os projetos de lei de origem do Executivo ou não, que interessem a formação desse ordenamento jurídico, que seja um ordenamento jurídico saudável para investimentos. O mais importante é que há nesse momento no Brasil uma estabilidade institucional, uma boa relação e uma harmonia entre os poderes, o Poder Legislativo com o Poder Executivo, também com o Poder Judiciário. Nós temos que aproveitar esse bom momento de harmonia e de fazermos uma união em prol do interesse do Brasil. Divergências políticas a gente deixa por ocasião das eleições. É melhor assim, porque nesse momento nós não podemos nos dar o luxo de divergir sobre aquilo que não interessa, criar crises que não sejam crises verdadeiras e que nós precisamos encontrar a solução. É isso que a sociedade espera de nós, que a gente possa combater esse ódio, essa divisão, essa polarização que foi muito ruim e encaixar uma pauta que seja de interesse econômico e social do país. Qual o seu calendário de aprovação do marco fiscal após ele chegar da Câmara do Senado? Muito rapidamente, chegando da Câmara dos Deputados aprovado, nós vamos já submeter ao Colégio de Líderes para identificar o melhor procedimento. Talvez seja razoável que passe pelo menos por uma das comissões da Casa, mas isso tudo muito rapidamente, porque há um senso de urgência em relação à substituição do teto por um arcabouço fiscal formatado pelo Poder Executivo e que me parece um arcabouço fiscal muito sustentável. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada.